Olha o que diz o Salmo 100. Vamos iniciar aqui. Salmo 100, o versículo é o versículo 1, tá? É bem pequenininho, só 5 versículos. Vamos ler todos logo. Diz assim, ó: celebrai com júbilo a quem? Ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com quê? Com alegria. Apresentai-vos a Ele com quê? Com cântico. Aí o 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu quê? Do seu pasto. Entrai por onde, irmãos? Entrai pelas portas dele. Com quê? Louvor, e em seus átrios, com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Por quê? O Senhor é o que, irmãos? Bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração ao quê? A geração. Olha aqui para mim, por gentileza. O que eu quero falar com vocês? Irmãos, esse versículo 4 aqui, ó. Entrai pelas portas. Pastor, que porta é essa? Quem mora numa casa que tem portas? Quem mora numa casa? Levanta a mão, ajuda aí. Pastor, mas é muito simples esse exemplo. Quantas portas sua casa tem? Só uma? Hã? De manhã eu falei brincando, mas é verdade. Se a sua casa tiver só uma porta, eu vou te chamar de João de Barro, né? É a casa do João de Barro que tem só uma porta ali, né? Como se fosse uma oca ali. Nem a oca dos índios hoje já está mais moderno, não dá nem para dar esse exemplo aí. Mas enfim, por que portas, pastor? Quer ver? Deixa aqui o Salmo 100, e eu quero que você vá lá em Apocalipse, no capítulo 3. Isso aqui eu comentei na quarta-feira, estou aqui recapitulando, já nós vamos entrar no versículo novo. Apocalipse, capítulo 3. Não vou falar do fim do mundo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas Jesus deixou uma revelação aqui para nós, que está aqui em Apocalipse, capítulo 3, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Acharam, irmãos? Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Você abre lá no finalzinho, último livro, Apocalipse, capítulo 3, o versículo é o 8. Apocalipse 3, 8. Diz assim, ó: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, o que, irmãos? Fechada ou aberta? Aberta. E ninguém pode o quê? Fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Troca para mim a tradução aí, por gentileza, coloca na NVT, a nova versão transformadora. Olha só, para você ter um outro entendimento, no mesmo versículo. Eu sei tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode o quê? Fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha o quê? Palavra. E não negou o meu nome. Esse versículo tem muito entendimento. Pastor, mas Deus está falando, que obra que é essa que ele diz que conhece, na tradução ali original que nós lemos? Irmãos, tem 2 entendimentos aqui. Primeiro, Deus sabe sim as minhas e as suas obras. Por que que Deus sabe? Porque os olhos de Deus tudo vê. E não adianta a pessoa falar que vai se esconder debaixo da terra, numa caverna, num quarto, que não tem porta, não tem janela. Os olhos de Deus estão em todo o quê? Em toda parte. Então, isso aqui tem esse entendimento para nós também. Eu sei as tuas obras. Mas o que chama a atenção é nessa parte do versículo que ele diz: eis que diante de ti pus uma porta o quê? Aberta. Irmãos, se a palavra, o próprio Jesus, são palavras de Jesus, por isso está tudo em vermelho aqui na minha Bíblia, né? Destacado. Ele falou que essa porta já está o quê? Aberta.
E lá em João, eu não vou pegar aqui para você, eu não vou falar da salvação, vamos falar de cura hoje, mas lá em João, Jesus disse que Ele é a porta. Ele não falou? Entrai pela porta, né? Nós somos as ovelhas dele. Pastor, mas como assim, se Ele é a porta? Um dia desse eu falei aqui, irmãos, Jesus é tudo para nós. Jesus é a porta, Jesus é a saída, Jesus é a libertação, Jesus é a transformação, Jesus é a prosperidade, Jesus é o casamento abençoado, Jesus é o carro novo, Jesus é o filho abençoado, Jesus é tudo para nós. Agora, se nós não entrarmos pela porta, primeiro, Jesus é a porta da salvação. Como que eu tenho que passar? Por que eu tenho que passar por essa porta? Como que acontece isso? Matéria de prezinho para nós, lembra do versículo aqui de Marcos 16, 15? Quem crê e for batizado será o quê? Mas quem não crê, o que vai acontecer? Eu já preguei isso aqui várias vezes. Irmãos, você, ninguém precisa condenar ninguém. Mas olha, o fulano de tal fez isso. Fazer o quê? A própria palavra, ela condena. Condena ou não condena? Se a pessoa vai fazer algo errado, não precisa eu falar, olha, nossa, que erro que a pessoa cometeu. A própria palavra condena. Por isso que a Bíblia fala que nós não temos que ficar julgando isso e aquele outro. Nós não temos que julgar. Agora, nós temos que falar para essa criatura que a palavra está julgando ela. Não é homem nenhum, né? E olha, irmãos, a melhor coisa é nós sermos julgados agora pela palavra, a palavra nos julgar diante dos nossos erros, do que no grande dia diante do Todo-Poderoso, que todos nós vamos ser julgados. Agora a palavra faz esse pré-julgamento. Se nós errarmos, se nós sairmos, desviar, como a Bíblia diz, seja para a direita ou para a esquerda, automaticamente a palavra me julga. Tanto é que Deus falou para Josué, que eu gosto dessa palavra, está lá em Josué 1,7, né? Deus falou, olha, medita nessa palavra dia e noite, e ele diz algo assim, essa palavra ela vai te conduzir, que era a lei que ele estava falando. A palavra de Deus que conduziu Josué, assim como conduziu lá o Moisés, a lei foi feita, conduziu aquele povo no deserto. E hoje para nós, cadê a lei, pastor? Está aqui a palavra de Deus. Ela tem que nos conduzir, não nós ficarmos aí achando que é isso, aquele outro, tomando as decisões. Por isso que nós temos que correr para a palavra, irmãos. Isso aqui é o nosso manual. Senão nós vamos errar. Eu falo isso aqui com todas as letras para vocês. Se nós não consultarmos a palavra, nós vamos errar. Nós vamos pegando um caminho, vai indo, daqui a pouco está longe de Deus. Quantas pessoas já fizeram isso? Às vezes a pessoa quer uma bênção, quer buscar algo, mas eu falo sempre, irmãos, a Bíblia é uma receita para nós. Se você for fazer eu dou uns exemplos tão simples que, olha, pastor, dá vontade até de rir. Pode rir, não tem problema não. Mas se você vai fazer um bolo, o que você precisa, irmãos? Vai fazer um arroz, o que você precisa? Tem irmão que acha que não precisa de receita. Arroz tem uma receita ou não tem? Aquele arrozinho branco com bastante alhozinho, não coloca muito óleo não, né? Mas aquele arroz tem uma receita ou não tem? Tem um modo de preparar também. Pega 2 xícaras de arroz, tem uns que gostam de lavar, quem não quiser lavar aí é problema dele, né? Mas lava, vou ensinar uma receita aqui para você. Coloca um pouquinho de óleo na panela, pega os alhos lá, se quiser macetar, maceta, se quiser inteiro, coloca também, frita bem fritinho, não é assim que faz um arroz, sim ou não? Depois que está bem amarelinho, pega aquele arroz lavado ou sem lavar, joga na panela, mexe, frita bem, depois coloca metade da panela de água e deixa no fogo baixo cozinhar por alguns minutos. E depois vai ficar um arroz, chique demais. Tem uma receita ou não tem? Mas você, quando vai fazer, as irmãs que já faz comida todo dia, que já está enjoado de fazer comida, você tem lá pregado uma receita do arroz na geladeira? Deixa eu fazer um arroz agora, porque você já decorou o quê? A receita. Você já sabe, mas tem uma receita. Pega alguém que não sabe, pega uma criança. Eu aprendi a fazer arroz com 8, 9 anos de idade. Minha mãe me ensinou a receita. Ou seja, tudo tem ali um procedimento.
E as bênçãos de Deus para a nossa vida é como uma receita, irmãos. Não adianta nós ficarmos, Deus, 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 mas espera aí, a palavra está te conduzindo? Você está andando segundo a palavra ou segundo o que o mundo está ditando as regras? Irmãos, esse mundo ele é tão podre, tão vazio, irmãos. E às vezes eu comentava com alguém esses dias, nós percebemos o quanto as pessoas estão vazias por umas coisas que acontecem no mundo. É ou não é verdade? Mas o povo está tão vazio que é umas besteiras, umas coisas tão fúteis, tão sem noção, sem nada, e as pessoas estão ali, mas por quê? Porque elas estão vazias. Qualquer coisa alegra o coração delas, né? Não sei, eu preciso rir, eu preciso fazer alguma coisa. Está vazia demais, está muito fraquinho espiritualmente falando. Se a pessoa que está centrada na palavra, que é de Deus, ela não é, desculpe as Maria, mas ela não é Maria vai com as outras, como diz o ditado, ou João vai com os outros, ou Joaquim vai com os outros, Ana vai com as outras, não importa, né? O nome aí, não pode ir com os outros ou com as outras. A pessoa sempre, antes de dar um passo, eu falo isso aqui, ela pensa, ela olha para a palavra, e aí ela faz. Irmãos, se nós agirmos desse jeito, de como a palavra nos ensina, nós vamos começar a alcançar as bênçãos de Deus. Às vezes é algo que há anos que você tem buscado. Voltando aqui para o entendimento, para nós não fugirmos, essa porta, ela já está aberta. A porta da cura, Jesus já deixou aberta. A porta da salvação, então, o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma porta escancarada, como Paulo escreveu lá em Filipenses, que agora eu esqueci o capítulo, o versículo, não lembro se é 9:12 ou 6:12 ou 7:12, é um desses daí. Mas ele diz, eis que uma porta grande e eficaz me abriu. Mas aí ele completa, mas muitos são os seus adversários. Essa passagem ele falou sim, quando ele foi pregar o evangelho, ele viu como uma oportunidade, uma porta aberta, mas serve para a nossa vida também. Porque a porta que Jesus deixou aberta para a salvação, o que acontece? Muitos são os adversários também, as doenças, as enfermidades, os vícios que às vezes vêm na família. Deus, mas o Senhor disse que a porta da família estava aberta para a minha família ser abençoada, e está mesmo. Tem até um versículo que abre uma porta escancarada para nós, que é Atos 16:31. O que fala lá? O que Paulo falou para aquele carcereiro que viu aquela situação, as cadeias caírem? Ele falou, olha, o que é necessário que eu faça para mim ser salvo também? Porque olha o que aconteceu aí, ele nunca tinha visto aquilo, né? E os presos saíram todos, e ele queria se matar. Paulo falou, não faça isso, Paulo e Silas. E aí o que ele disse? Paulo falou, primeira coisa, crê no Senhor o quê? No Senhor Jesus Cristo. Não é para crer no Buda, não é para crer na Maria, não é para crer no João, é para crer em quem? Em Jesus. E será salvo primeiro tu, eu, nós, e depois quem? A tua casa. E se você continuar lendo aí, foi exatamente isso que aconteceu. Levou Paulo e Silas para a casa dele, lavaram aqueles vergões das costas, Paulo orou, comeram pão, participaram, e a família dele se converteu. Houve salvação. Não foi a palavra que Paulo falou? E quando Paulo falou, e Silas, ele creu nessa palavra. A porta já estava o quê? Aberta. Irmãos, creia na palavra de Deus. Se você tem um familiar que você tem não vou falar nem, vou falar um sonho, pastor, eu tenho um sonho que ele se converta, que aceite Jesus, pastor, que olha, que ele venha para a igreja, que ele sente aqui do meu lado, que ela sente aqui, não pode sentar muito do lado, mas se for esposa ou parente, pode, né? Lembra do testemunho que eu já contei aqui da irmã que fazendo, não foi aqui, foi em outro estado, fazendo o propósito da família, e irmãos, ela vinha, a igreja enchia, não era época de pandemia, e ela pegava uma foto e colocava na cadeira, a foto do esposo, colocava na cadeira e sentava ali. E às vezes, irmãos, era até difícil, porque irmão chegava, quando sentava, está sentando no colo do meu marido, sai daqui. A pessoa, mas o que essa mulher é doida da cabeça? Não, meu marido está sentado aqui pela fé. E as pessoas até já começaram a falar, essa mulher nem senta ali, porque aquela mulher, olha, se sentar ali, ela diz que o marido dela está ali. E ela, naquela fé, falou, ele vai sentar aqui,
A palavra de Deus diz que é eu e a minha casa. Deus, eu não aceito só eu vindo para a igreja. Eu não aceito. Ela vinha sozinha, mas vinha brigando com o inimigo. Não, esse demônio que amarra ele, esse demônio que coloca vício, eu não aceito. Irmãos, eu gosto de pregar um versículo que está lá em Romanos 12, 2, que lá diz que nós não podemos ser conformados com esse mundo, não é o que diz lá? Tem uma tradução, não lembro se é a NVT ou a NVI, ou a King James, não sei qual que eu li, mas tem uma, não vos moldeis. O que ela fazia? Ela não aceitava. O mundo sempre vai querer apresentar para você algo natural. O mundo é tenebroso, aí os jovens, coitados, são enganados, são iludidos pelo mundo. São totalmente iludidos pelo mundo. Mas voltando aqui para a palavra, irmãos, quer ver? A porta que ele está falando aqui, na parte B do versículo, que diante de ti pus uma porta aberta. Então por que eu vou orar? Para Deus abrir as portas da cura na minha vida. Para que eu vou orar? Para Deus abrir as portas do emprego para mim. Ai, pastor, afinal de contas, o diabo, não sei, olha, está fechado. Tem coisa errada aqui, irmãos. Vamos ler de novo? Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode o quê? Então como que a porta está fechada na sua vida? Como que alguma área da sua vida tem uma porta fechada? Me explique isso. Como, pastor? Não, é porque fechou ali alguma porta. Irmãos, Jesus falou que a porta está o quê? Aberta. Agora, será que não tem uma catarata espiritual na sua vida, nos seus olhos? Começou a embaçar, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui, que a pessoa vai indo, se ela não cuidar, não fizer um tratamento, se Deus não curar, ela vai perdendo a visão, vai embaçando. Como o exemplo que eu dei até na quarta-feira, lá do Eliseu, ele e o seu moço lá na casa, o rei mandou cercar a casa, não vou contar a história aqui que é extensa, porque Deus revelava os planos do rei e tal, Eliseu sabia de tudo, e aí o rei mandou prender ele. Eu sei que chegou lá, o moço lá, o auxiliar dele acordou de manhã, meio com remela nos olhos, né? Escovando os dentes, não sei, olhou, a casa estava cercada, os morros cheios de cavalos, carro, soldados. Ele falou, ai meu senhor, Eliseu acho que estava dormindo, o que foi? Olha aí, estamos fritos, estamos cercados. Eliseu olhou, falou, não, calma amigo. Por que calma? Nós vamos morrer. Ele falou, não, mais são os que estão conosco do que com eles. O jovem deve ter olhado para Eliseu, deve ter falado, agora pronto, só está nós dois aqui nessa casa, e ele está falando que mais são os que estão conosco. Ele falou, mas não se preocupe não, você está cego. Deixa eu fazer uma oraçãozinha, lá em 2 Reis 6,17, ele fez uma prece, bem pequena, ele falou, Senhor, abra os olhos desse moço, para que veja, e Deus, abriu os olhos dele. Aí ele olhou e falou, nossa, de onde saiu esse soldado? Estava aí há muito tempo. Você que não consegue ver. A porta de Deus está o quê? Aberta há muito tempo. Mas às vezes nós não conseguimos o quê? Ver. Aí às vezes a gente vê pessoas, ai pastor, eu queria casar, mas não tem ninguém, pastor. Meu Deus. Pastor, eu queria arrumar uma varoa, mas não tem ninguém na igreja. Eu falei, meu Deus, então isso não é pessoa? O que é isso aqui? Não tem ninguém na igreja, só tem cadeira. Dá vontade de falar, irmão, que você veio num horário que a igreja estava vazia. Será que não? Porque não tem ninguém na igreja, né? Tem uns que vão além. Fala, pastor, não acha ninguém de Deus para casar. Ninguém. Fala, meu Deus, então nós vamos tudo para o inferno. Não tem ninguém de Deus. A moça, às vezes o rapaz, pastor, está difícil arrumar um crente ou uma crente para casar. Irmão, se quiser uma mais fácil ou um mais fácil, tem também, não tem? Nós temos que colocar na balança. Agora, será que a pessoa não está cega? Será que essa pessoa não vê? Porque Jesus falou, as portas já estão abertas. Irmãos, leia a Bíblia. Tem
todas as áreas a Bíblia fala sobre a nossa vida, fala de cura, fala de casamento, fala de libertação, fala de dinheiro, fala de salvação, fala de inferno, fala do céu, fala de tudo, a Bíblia fala para nós. E as portas de todas as áreas da nossa vida estão abertas. Agora, será que não tem uma escama espiritual? Que você só vai bater em porta que está fechada, que Deus já deixou fechado, não abre aquele não que vai sair um fantasma ali, vai sair, não mexe com aquilo ali, e a porta que Jesus deixou escancarada está lá, cheia de teia de aranha lá, ninguém passa por lá, mas porque não vê. Satanás, ele é enganoso, aí a pessoa fica para lá e para cá, pastor, não tem como, não consigo, não faço nada. Eu gosto de pregar pela prosperidade, eu dou esse exemplo pela prosperidade, irmãos. A porta da prosperidade foi aberta para você já, há muito tempo. Eu cito aqui esse exemplo, vou continuar falando enquanto eu estiver vivo, não sei, né? Mas uma vez alguém entrou na igreja e falou, pastor, me ajuda pelo amor de Jesus Cristo. Falei, senta aí que eu vou pregar Jesus Cristo para você. Ele falou, não, obrigado, eu preciso de dinheiro, pastor, para pagar umas contas. Nem era pessoa da igreja, entrou pedindo ajuda. Eu falei, amigo, o banco é na outra rua, aqui é a igreja. Eu vou fazer uma oração, vou te dar uma palavra. Ele falou, não, a palavra eu não quero. Eu falei, então a porta é bem ali, sai por ali, Deus abençoe. O que eu posso te oferecer é a palavra de Deus. Se você não quer a palavra de Deus, então você está no lugar errado, infelizmente, né? Ou Satanás te enganou totalmente, que era mais certeza. Mas por que eu dou esse exemplo para você? Irmãos, tem gente que ao invés de pegar o entendimento da palavra e vencer na vida, Deus vai mostrar para ele essa porta aberta para nós, nada mais é do que a revelação da palavra de Deus, irmãos. Não é uma profetada na sua cabeça, olha, Deus mandou falar que tudo vai dar certo na sua vida. Eu sei disso, a palavra diz que eu sou mais que vencedor, mas eu quero a direção, para onde eu vou? Cadê a porta que Deus deixou aberta para mim? Eu vou procurar a porta do casamento abençoada, aberta, a porta do dinheiro, da prosperidade, escancarada para mim. Agora, se eu não quero esse entendimento, o que eu estou procurando na vida? Eu vou ficar batendo em porta fechada. Irmãos, e sabe o que vai acontecer? Eu nunca vou ver na minha vida uma palavra chamada oportunidade. Todo mundo tem oportunidade na vida, tem ou não tem? Quem já teve grandes oportunidades na vida? Todo mundo tem. Tem um ditado que diz que cavalo arriado não passa o quê? 2 vezes, alguém já viu esse ditado aí? Passou um cavalo arriado, pastor, não montei, pastor, e agora? Depois vai vir uma égua, vai vir outra aí, mas Deus vai preparar, né? Às vezes, pastor, perdi o cavalo arriado, agora já era. Não, já era não. A porta está aberta, mas às vezes Satanás está cegando a mente da pessoa, e aí ela só vê dificuldade. Se ela vai orar para a cura, ela fala, Deus me cura, mas eu lembrei que o médico falou que essa doença ela é incurável, não tem jeito, deixa quieto. Deus abençoa o meu casamento, Deus, mas a vizinha falou que ela orou com o marido dela, ele morreu e não transformou, então esquece, não é para mim não. Olha só para você entender. Irmãos, isso são estratégias de Satanás. Eu preguei domingo passado, falei sobre a mente, que nós temos que cuidar da nossa mente, senão Satanás entra, pessoal. E uma vez que ele dominar a nossa mente, acabou. Eu citei aqui um dos demônios mais difíceis de sair da vida da pessoa, de libertar um ser humano que está endemoniado, é quando o demônio está na mente. O pastor repreende, o obreiro repreende, ele não obedece, ele não sai. Por quê? Porque está na mente da pessoa. Aí tem que expulsar, citar demônio que está na mente dele, porque ele domina a pessoa não obedece, é uma coisa de louco, como diz aí. Então, ou seja, não podemos deixar. As oportunidades, Deus deixou para nós. Pastor, eu preciso dessa porta da cura, está aberta para você. Esse mês estamos falando, todo esse mês de julho, vou falar da cura, praticamente todos os cultos vamos falar da cura divina. O que é isso, pastor? O entendimento da palavra. Agora, quando Deus falar o entendimento, a revelação para você, segura. Olha, só tem eu nessa igreja, essa revelação é para mim e pronto. Essa é minha, eu vou segurar, porque esse entendimento é o que vai mudar a sua vida. Quer ver um Salmo 72? Pega aí, nós estávamos lá, Salmo 72. Guarde isso, irmãos.
Não fique olhando dificuldades, veja oportunidades. Olha só, quando você se deparar com uma situação, não sei se você já ouviu isso, um beco sem saída. O que é um beco sem saída? Uma rua sem saída. Você se depara e fala, aqui não tem saída. Qual que é a oportunidade disso aqui para mim? O que Deus quer fazer? O que Deus quer mostrar para mim? Deus, o Senhor vai... A Bíblia não diz que Ele transforma a maldição em bênção? Sim ou não? Então, se é uma maldição, Deus vai transformar em bênção na sua vida. Pastor, veio uma situação na minha vida. Será que isso não é uma oportunidade? Não, pastor, mas é uma coisa estranha, diferente. Será que ali não tem uma oportunidade na sua vida? Uma oportunidade para você orar mais, para você buscar mais, para você trabalhar mais, para você enricar mais. Oportunidades. Agora, se você olhar para aquela situação e falar, não tem jeito, acho que agora é o fim do mundo, agora eu vou entregar os pontos, vou jogar a toalha, você está vendo só dificuldades, irmãos. Eu dei um exemplo de manhã, vai procurando aí o Salmo 72, não peguei aqui, mas eu pego o Salmo 72, nós vamos ler, é como essa pandemia do inferno, que não tem outro endereço que veio isso aí, a não ser do inferno para tirar a vida de tantas pessoas. Irmãos, nós já estamos aí estendendo para praticamente 2 anos já de pandemia. Não sabemos até quando vai, né? Mas enfim, irmãos, teve gente que já no início da pandemia já entregou os pontos. Já falou, esse negócio aí não vai dar certo, uns já fechou tudo, já parou. Irmãos, mas eu uso essa palavra aqui, não entenda errado não, mas tem gente que é virado, pessoal. Tem cidadão que, ou cidadã que, como diz o ditado, ele é virado. Ele vai aqui, não deu aqui, ele vai ali, ele muda para cá e vai para cá, ele não para. Ninguém segura ele. A pandemia fechou o meu trabalho, fechou minha empresa, eu vou vender pão na rua e vou ganhar dinheiro. Né? Mas o trigo está caro, ninguém quer comer mais pão, então eu vou vender laranja. Mas a pessoa não para. Agora, aquele que não tem um entendimento, eu sei, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei, o que eu sei fazer? Não sei. Eu sei, eu sei cozinhar. Fechou o restaurante. Deus, deixa eu entregar minha vida, deixa que eu vou morrer de fome, né? Porque fechou o meu comércio, que eu trabalhava. Deus, recebe o meu espírito, amém. Igual Elias, deita debaixo de uma árvore. Mas criatura, pega a própria história de Elias lá. Elias estava no lugar, Deus falou, vai para o deserto. Elias foi para o deserto. Mas deserto tem comida? Tem plantação? Não tem. Aí Deus falou para alguém conhece o urubu? Alguém já ouviu falar? Corvo? Alguém já viu? Ninguém nunca viu? É um animal preto, né? Que tem um pássaro, né? Que ele come o quê? Deixa para lá, não vamos falar isso aí. Tem irmão que vai jantar ainda, outros vão comer uma pizza quando sair daqui. Simples, irmãos. Já teve gente que falou, pastor, por que Deus mandou... Lembrei da minha mãe, coitada, ela fala arubu. Né? Por que Deus mandou o arubu levar a carne? Eu falei, irmão, porque não mandou o papagaio, mandou o urubu, ué. O que nós vamos questionar agora até o pássaro que Deus mandou? Não, mas lá não tem comida. Deus chegou para o urubu e falou, seu urubu, não sei onde você vai achar essa carne aí, leva lá para aquele cara lá no deserto. E Elias estava lá e a carninha chegava fresquinha. Não era carniça não, irmãos, quem come carniça é urubu, nós comemos carne fresca, não é? Elias assava ali e comia. Secou o ribeiro, Deus falou, vai para tal lugar, e Elias ia, e assim sucessivamente. Agora, por que nós vamos entregar os pontos? Não, pastor, afinal de contas, depois que eu recebi essa notícia, olha, minha vida mudou. Irmãos, essa notícia já está infiltrando na sua vida, já está tomando conta da sua vida, do seu ser. Você já está entregando os pontos. Cadê a palavra de Deus? Faça esse confronto. Tudo que vier na sua vida, na nossa, nós temos que fazer o confronto com a palavra. Nós temos que fazer esse confronto. O médico falou, não que o médico está errado, ele estudou para isso. O médico falou que tem a doença. Aí você vai, abre aqui a Bíblia em Isaías 53:4, e abre bem bonitinho, pega aquele negócio que o médico, até caiu o papel aqui, depois eu pego, o diagnóstico médico, coloca do lado da Bíblia, abra lá em Isaías, coloca do lado, bonitinho, como se fosse ler a Bíblia. Aí você lê lá que o médico falou, olha, essa doença, vai ter que fazer uma cirurgia, tal, tá bom. Isso aqui é o que o médico falou, ele não está errado, ele descobriu. Aí você pega a palavra,
Isaías 53, 4, 5. Jesus não deixou uma porta, Jesus deixou um portão escancarado de 20 metros de largura para nós, falando da cura. Lá ele falou com toda a paciência, ele diz assim, ó, e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Isaías falou isso há mais de 800 anos antes de acontecer, né? E depois Jesus fez, cumpriu isso na cruz, aconteceu. Isaías é chamado profeta messiânico, porque o que mais falou da vinda do Messias, e tudo aconteceu, todas, né? Então, espera aí, aqui diz que eu sou enfermo, aqui diz que eu sou curado. Com qual palavra que você vai ficar? Está em dúvida? Qual que é melhor para a sua vida? A palavra de Deus ou a palavra do médico? De Deus. Tira o extrato bancário, está lá 0, 0, 0, 0, 0, 0 no final. Não, pastor, nem 0 tem mais, já está negativo lá. Apresenta diante de Deus. Abre lá também a Bíblia, lá em Eclesiastes 5,19, pode ser uma porta que está aberta para você. Fala, Deus, olha que engraçado que está na sua palavra. Diz que o Senhor, a prosperidade, o Senhor falou que é um dom, prosperidade significa de nada ter falta, pode ser próspero no casamento, mas vamos falar da vida financeira. E lá em Ageu, o Senhor diz que é o dono do ouro e o dono da prata. Os homens ficam aí matando o outro por causa de ouro, diamante, né? Uma coisa, e Deus é o dono do negócio. Deus, não pastor, acharam um garimpo ali que está, Deus é o dono de tudo isso aí. Deus, por que está assim a minha vida? Por que está acontecendo isso? Sendo que o Senhor é tão rico. O casamento está meio mais para lá do que para cá. Ai pastor, venceu o contrato. Quem inventou esse negócio é o Satanás. Que casamento é um contrato, chega um tempo, vence, acaba, pastor, não dá mais, o amor acaba. Então a palavra de Deus é mentirosa, então? Não pastor, não é. Então a mentira está em quem falou isso. Mostra, fala, Deus, olha a situação do meu casamento. Deus, olha que coisa estranha que está acontecendo. Mas olha o que a tua palavra diz. Faça esse confronto com a palavra. Você vai entender que a porta, Deus deixou aberta na sua vida. Olha o Salmo 72, versículo 12. Já já nós vamos fazer a oração. Salmo 72, versículo 12. Porque Ele livrará quem, irmãos? Ele livrará o Quando? Quando clamar. Como também o aflito e ao que não tem quem o quê? Ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. 14. Libertará a sua alma do engano, da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos de quem? De Deus. Olha aqui para o pastor. Quando nós lemos isso aqui, nós temos que tomar cuidado. Quando nós lemos essa palavra necessitado, pobre, nós já pensamos em alguém necessitado, sim, pobre, que não tem condições financeiras alguma. Mas eu quero que você entenda espiritual, uma revelação para o seu coração. Pobre é aquela pessoa que pode ter muito dinheiro, pode ter muitos bens materiais, mas se tratando de coisas espirituais, ela se considera pobre, se considera em falta de algo. E essa pessoa, ela vai buscar a Deus, independente se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela não se, como se diz, se ela não se tornar humilde a ponto de entender que ela é pobre espiritualmente, ela não vai buscar Deus. Tanto é que quando esse versículo aqui está falando, Ele livrará o necessitado, não está falando daquele que está lá na rua caído, pastor, coitadinho, quer dizer que, aí alguns até pegam essa passagem aqui, associa com a outra, lá do jovem rico, onde ele não herdou a salvação, segundo a palavra, ele foi para o inferno, porque ele não quis seguir a Jesus, né?
Mas pega aquela outra passagem lá que Jesus mandou ele vender os bens e dar aos pobres e tal, e segue-me, o jovem não quis. Aí Jesus falou, olha, que coisa, hein? Muito difícil será um rico entrar no reino dos céus, mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, tá aí, rico vai tudo para o inferno, rico não presta. Não é isso, irmãos. Mas o que ele disse aqui? Aqui ele não citou assim, eu só vou ajudar os pobres, o rico não pode. Não, irmãos. Necessitado é aquela pessoa que necessita de Deus. Mesmo que ela tenha posse, que ela tenha dinheiro, mas dentro do coração dela, ela chega a uma decisão, ela toma uma decisão que eu preciso de Deus. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casamento, eu tenho fazenda, eu tenho boi, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu preciso de Deus. Essa pessoa se torna um necessitado. Mas de dinheiro? Não, é um necessitado de quê? De Deus. Olha, eu tenho tudo, mas eu sou um pobre diante de Deus. Eu não tenho. Tanto é que nós podemos associar aqui o exemplo daquela passagem, que os dois estavam orando lá, o fariseu e o outro pecador. O pecador batia no peito, Deus tenha misericórdia de mim, que sou um pobre pecador, me perdoa. E o fariseu, ai, ainda bem que eu não sou como esses, eu faço isso, dou o meu dízimo e tal coisa. Tudo errado, irmãos. Deus não está falando de posse, de bens materiais, mas Deus está falando daquele que necessita de Deus, daquele que se torna um pobre espiritualmente, que depende de Deus. Por que Jesus falou até esse exemplo? Porque muitos ricos não vão herdar o reino, muito difícil será. Mas sabe por quê? Aí sim que entra a parte da avareza, porque às vezes a pessoa tem deixado tantos bens materiais o cercar, e tem, como se diz, tem preenchido a sua vida de uma forma enganosa. Às vezes a pessoa, ela é preenchida em todas as áreas, e aí ela acha que ela não precisa mais de Deus, ela não necessita, e aí se a pessoa pensar desse jeito, aí se ela não tomar juízo, o caminho já sabe, como diz lá a canção do Fernandes Lima, é o beleléu, porque aqui ele diz que ele ajuda quem? O necessitado, o pobre, é aquela pessoa que, independente do que tem, ela entende, fala, eu preciso de Deus, eu preciso buscar Deus. Quer ver um exemplo para nós? Deixa aqui o Salmo 73, agora é para terminar, tá? Vai lá no Mateus, capítulo 5, é uma passagem bem conhecida como o Sermão do Monte, da montanha, dos lugares altos, não importa, só sei que é um sermão. É o capítulo 5 de Mateus, isso aqui é a constituição dos crentes, tá? Nós temos aí a Constituição brasileira, temos as regras, direitos, deveres. Isso aqui é o que Jesus deixou muito entendimento para nós seguirmos. E se nós fizermos isso aqui, pode ter certeza que nós seremos abençoados a cada dia que passa. Pastor, mas tem umas bem-aventuranças aqui que é difícil, pastor. Temos que cumprir. Acharam aí, irmãos? Mateus capítulo 5. Vamos ler o versículo 3. Que diz assim, bem-aventurados, quem, irmãos? Pobre de grana, é isso? É quem? Pobre de quem? De espírito. O que ele promete aí? Porque deles é o reino de quem? Dos céus. Olha aqui para o pastor. Irmãos, Deus não faz divisão. Você não vai ver Deus fazendo divisão na Bíblia. Jesus falou algo muito importante, quem faz divisão é o homem. A nossa vida, se você for olhar, uma cidade como essa é cheia de divisão, umas para o bem, dividido por bairros, não é assim? Distrito, ruas, quadra, avenidas, número da casa, CEP, dividido, isso aí é para o nosso bem, mas aí tem outras divisões que às vezes até autoridades, não, divide raça, divide cor, irmãos, isso aí não é de Deus. Olha, quando Jesus falou isso aqui, ele diz, bem-aventurado, feliz, vai ter tradução que diz feliz, os pobres do quê? De espírito. Não associe isso aqui à pobreza, à pessoa, porque tem pobre, falando de dinheiro, que é uma arrogância terrível, que não tem humildade, não tem nada.
Assim como tem ricos, falando agora de quem tem condições financeiras, irmão, que tem uma humildade que você olha assim, parece, meu Deus, nem parece que essa pessoa tem tanto, eu não é assim, uma humildade que, misericórdia, né? Come ovo frito com a gente, arroz, né? Mas tem uns que se diz até ser pobre, mas, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, né? Por isso que Jesus está falando aqui, ó, vai ser feliz os pobres de espírito. Vou traduzir isso aqui para você, como se Jesus estivesse falando, olha, feliz, bem-aventurados os pobres de espírito. Não interessa se ele tem casa, se ele tem carro, se ele é rico, se ele não é, tem que ser pobre de espírito. Ele tem que ser um necessitado de Deus. Ele tem que ser um dependente de Deus. Só isso. Viu como Jesus não faz divisão, não faz acepção de pessoas? Não é nada disso. Senão, Deus tinha olhado e falado, não, realmente, só vai... Aí outros pegam essa passagem aqui, vai lá em Lucas, né, que fala, Marcos que fala, daquela passagem do rico e quem? Alguém já leu? Já preguei aqui? Rico e Lázaro. Eu já preguei essa mensagem, você prestou atenção lá que o Lázaro, que é o pobre, tem nome. Mas o rico ninguém sabe o nome, né? Jesus não falou lá o nome desse rico. Pastor, como que é o nome desse cara, desse rico? Um dia nós vamos saber. Mas lá ele diz, o rico e quem? E o Lázaro. Aí alguém fala, viu aí como que só o pobre que vai entrar no céu mesmo? Olha aí, ó. O pobre ficava lá, o cachorro lambendo as chagas lá, e o rico. Mas por quê, irmãos? Porque o rico não quis saber de Deus. Não era porque ele, não é por causa do dinheiro. Não é por causa disso. Porque ele não quis saber de quem? De Deus. Por isso que Jesus falou, olha, bem-aventurado, feliz, é aqueles que são pobres de espírito. Aqueles que reconhecem a fraqueza. Lembra que nós lemos lá em Apocalipse, naquela Apocalipse 3:8, naquela nova tradução lá, que Deus falou, olha, bem que eu conheço, mesmo você sendo fraco, não tem negado o meu nome. Deus sabe de todas as coisas. É aquela pessoa que reconhece, não, esquece o que eu tenho, esquece quem eu sou. Deixa para lá, isso aí não conta nada para Deus. Deus não quer saber. Isso aí é direito meu, dom de Deus ter as coisas, sim, amém. Mas deixa isso aí de lado. Quero saber aqui eu e Deus, eu preciso de Deus. Porque no grande dia, diante de Deus, não vai ter uma fila assim, que o anjo vai chamar, empresários do ramo alimentíssimo, à direita. Atenção as senhoras, cabeleireiras, aqui no meio, advogados, à esquerda, aqui pode ser, juízes, vai ser assim, irmãos? O cidadão da cor tal, para cá, os magrinhos aqui, os mais fortinhos ali, vai ser assim? Não, Deus vai falar assim, ó, faça uma fila aqui, quero saber, mas eu sou, não interessa quem você é, fica aqui. Não, mas eu sou fulano. Que quem manda sou eu. Não, mas eu... Calma, vai chegar o seu momento para você falar. Calma. Irmãos, não existe isso. Agora, o que Deus... A mesma coisa. Deus olha para nós hoje. Deus está olhando aqui para nós, nessa igreja. Deus não está olhando assim, olha, ali tem um rico, ali tem um pobre, ali tem um de uma cor, outro do outro. Deus está vendo corações. Ele não olha como o homem olha. Deus olha para o nosso quê? Nosso coração. Olha, ali um pobre de espírito, ali um que veio me buscar, ali um que entendeu que ele precisa de Deus, que ele precisa da salvação. Agora, muito cuidado com as coisas deste mundo, com as ofertas que Satanás tem colocado diante de nós, uma falsa impressão que a pessoa vai ter, que a vida dela está preenchida, que ela não precisa de Deus. Eu sempre dou o exemplo, a gente convida para a reunião da prosperidade, mas como que você vai convidar alguém que tem muito dinheiro para participar da reunião da prosperidade? Ele vai falar, não, mas eu já sou rico, eu não preciso ir nessa reunião de vocês, porque eu já tenho muito dinheiro. Mas aí nós podemos falar assim para ele ou para ela, mas você é salvo? Não sou, então você é um miserável, pobre, nu, você não tem nada diante de Deus, não é uma verdade? Né? Mas às vezes a pessoa tem uma falsa sensação que a vida dela é preenchida, que ela é rica,
Mas, na verdade, se ela não se tornar pobre de espírito, ela nunca vai querer saber de Deus. Ela sempre vai confiar no quê? No dinheiro, nas pessoas. Não, eu tenho aqui, se acontecer alguma coisa comigo, alguma doença, ixi, o avião vem aqui me buscar, o plano de saúde me leva lá, até lá não sei na onde, nos Estados Unidos. Então tá bom. Mas será que diante de Deus, como que Deus vê isso? Irmãos, bem-aventurado os pobres do quê? De espírito. Se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação, qualquer bênção, essa porta já está aberta diante de você. Você só precisa o quê? Passar. Agora, cuidado com a catarata espiritual. Vai ofuscando a visão. Daqui a pouco a pessoa não consegue ver as portas de Deus abertas. Ela só vê tudo fechado, tudo trancado. Aí chega e fala, pastor, está tudo fechado, pastor. Mas está fechado, está fechado, está fechado. É lockdown geral na vida da pessoa. Tudo fechado. Mas o que a palavra diz? Que está aberto. Deus está aberto. Bateu ali, não tem emprego aqui não. Essa aí estava fechada mesmo. Deus já deixou trancado esse negócio. Agora eu vou buscar as portas abertas, né? Vai na outra lá. Ih, amigo, demissão em massa. Não tem nada aqui não. Deus abençoe. Essa aí está fechada. Cadê aqui? Ali a que Deus deixou aberta para mim. Aquela ali. Bate lá, seja bem-vindo. Olha, eu estava precisando de um funcionário. Pois é, a porta que Deus deixou aberta, irmãos. Agora, persevere na oração. Irmãos, nós não podemos, a Bíblia diz que a nossa pregação tem que exceder, tem que ser melhor do que a dos fariseus. Eu sou muito observador. Não observar roupa, essas coisas, atitudes, atos. E a gente vê muito isso na igreja. Às vezes eu fico reparando. Na igreja entra, se ficar aberto aqui, entra dezenas de pessoas pedindo ajuda, outros precisando mesmo, precisando de oração, precisando de dinheiro, uns querendo que pague a conta de energia, outros querendo que o pastor pague o aluguel, e assim sucessivamente. Ainda mais nessa pandemia, não tem sido fácil. Os irmãos que têm abençoado com alimento, nem pediu alimento, nem esqueciam, para os irmãos trazer o quilo de alimento. Mas enfim, e aí eu reparando a insistência dessas pessoas, tem uns que usam até para o mal, tá? Tem pessoas que são malignas, nós temos que ter o discernimento de Deus, não podemos ser inocentes. E às vezes eu fico reparando, o cidadão, ele entra num comércio, às vezes uns chegam com um monte de conta, com receita de remédio de 1940, vencido, está tudo rasgado já, que nem vale mais, tudo. Aí por isso que alguns quando chegam falam assim, lê aí pastor, eu leio mesmo, eu pego, deixa eu ler então, deixa eu ver. Às vezes o remédio que está na receita não tem nada a ver, nem o nome da pessoa está na receita, né? Porque ele sabe que ele vai chegar, ainda mais na pandemia, chegar para um comerciante e falar, olha aí, lê aqui a receita. Que ela fala, não, obrigado, não quero ler não, prefiro te ajudar. Então eu prefiro ler, né? Porque às vezes eu leio e falo, amigo, mas que é isso? Mentiolate, você disse que está com dor, não sei aonde. Não, isso aqui não bate, não procede. Mas aí você vê a insistência, aí ele passa aqui na igreja, aí o pastor não pode ajudar naquela hora, são muitos que passam, se eu for ajudar todo mundo, misericórdia. Aí ele sai daqui, ele vai na loja do lado, lá ele recebe um fora, recebe aquilo, pelo menos recebe uma oração. Aí ele sai bem tranquilo, feliz da vida, vai na outra do lado, aí lá tem um que já olha e fala, toma aí 10 centavos, ele bota no bolso. Aí ele vai na outra, do outro lado, o outro espanca ele vai na outra do lado. Irmãos, e consegue, ele consegue. Olha só, aí eu olhando, falei, olha a perseverança da pessoa, e como eu dei o exemplo aqui, alguns, às vezes até para usar droga, para fazer o que não presta, mas a perseverança que ele tem, vai de porta em quê? Em porta, vai não, sim, opa, aqui tem um sim, é aqui, a pessoa acha, agora por que nós temos a palavra, Deus disse que a porta está aberta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver onde está essa porta. Deus deixou ela aberta. E eu vou procurar. Claro que a palavra nos dá o mapa, a direção. Para você não bater em porta errada. Para você não perder tempo na vida. Agora, imagina eu vou numa porta. Não. Ei, está vendo? Deus me enganou. Está vendo? O pastor pregou que as portas estavam abertas. Bati, está tudo fechado. Não, criatura. Persevera. Fica firme na palavra. Se Deus falou que tem uma porta aberta em qualquer área da nossa vida, então essa porta está aberta e pronto. Aí Satanás quer enganar, mostrar só as portas que estão fechadas. Aí você vai ficar só batendo nas portas fechadas. Não, tem uma que está aberta. Deus falou que tem uma que está aberta.
Então eu vou procurar, eu vou chegar num local que olha, vai juntar a fome com a vontade de comer. A empresa vai falar, é essa pessoa que eu estava precisando. Mas o diabo vai falar, olha, nem vai, porque nessa pandemia aí não vão nem te receber. Irmãos, ou eu confio na palavra, ou eu confio na palavra. Ou será que Deus está escondido em algum lugar com medo da pandemia? Não, irmãos, Deus está abençoando. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, olha, eu já perdi as contas de quantos carros novos eu ungi nessa igreja, carro novo, carro usado, moto nova, moto usada, casa, eu quero ungir apartamento na praia, triplex, tudo isso Deus vai fazer. Pastor, mas aqui não tem praia, mas tem aí em outros estados aí, Deus vai te dar condições. Eu falei, mas em pleno uma pandemia, porque o povo de Deus, irmãos, nós somos povo de Deus, nós podemos desfrutar do melhor dessa terra, não é porque nós somos, como dizem, o bambambam, os bons, é porque Deus abençoa, é por isso, porque você é fiel a Deus, porque a porta que Deus abriu, você passou por ela, você é fiel no dízimo, na oferta, você é de Deus, como que Deus não vai te abençoar? Deus vai deixar você de lado e vai abençoar o pecador? Não, Deus é justo, Ele é justo, Ele não vai praticar essa injustiça. Pastor, não abençoa ainda, você é o bola da vez, como diz, você é o próximo. Ah, pastor, eu tenho um sonho, um exemplo aqui, de conquistar o carro próprio, a casa própria. Você está é o bola da vez, é a bola da vez, né? Ou a bola, ou bola, não importa, vai chegar a sua hora, pode ter certeza. Agora, a porta que Deus deixou aberta, você tem que apenas passar, passa por ela, passa, olhe, começa a olhar a sua vida de uma forma diferente, comece a ver as oportunidades.